também de sempre, todos os sábados a gente faz isso, agradecer as doações que as pessoas trazem, sempre agradecendo com muito amor e sempre lembrando que pode ser uma roupa, um alimento que vá na cesta, né, que são doadas para as famílias, pode ser um calçado, um medicamento, que às vezes a pessoa utiliza metade, né, tem 2 cartelinhas, um comprimido, usa uma e já está bem, sabe que não vai usar mais. Então, pode entregar aqui, né, tendo a validade, né, a caixinha que eles utilizam, viu, gente? Então, quem puder, pode também trazer medicamentos, tá ok? Sempre tudo em boas condições e tudo sempre dentro da validade, tá? Bom, vamos dar alguns recados. Nós temos alguns cursos da casa que ainda vão acontecer e alguns eventos. No dia 3 de março deste ano, das 20 às 21h30, aqui neste salão, por 4 meses, sempre às terças-feiras, nós vamos ter um curso de formação baseado na doutrina espírita para educadores espíritas, tá? Interessados em educação do espírito, desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nós vamos ter também, a partir do dia 1 de março, das 8 às 8h45, na sala Anália Franco, aqui em cima. Ele é aberto, esse curso, a evangelizadores de todas as idades e aos seus pais. Que tal aprender a arte do teatro no lugar onde o amor, o respeito e a alegria caminham de mãos dadas? Então, é um teatro para aprender a trabalhar aí com essa arte maravilhosa, tá? Temos também um recado importante que vai acontecer a partir do dia 5 de abril, que é o novo horário aos domingos do trabalho igual o nosso, que a gente faz aqui aos sábados, Evangelho, Vibrações e Passes. Então, ele vai ser das 9 às 9h45, é um novo horário, a partir do dia 5 de abril, tá? E aqui é um recado para os trabalhadores. Vai ter um curso complementar de perispírito pessoal, a partir do dia 7 de março. Tem as segundas-feiras, aos sábados e de quintas-feiras. Quem tiver interessado, esse é para trabalhadores, é só pegar aqui depois aqui as coordenadas, tá bom? E agora o Fabrício vai fazer a abertura dos trabalhos. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, de sábados. Aqui estamos nós, no sábado, no bloco Unidos do Paz e Amor, né? Que ótimo estarmos aqui em pleno carnaval, oh, que bom, ficamos muito felizes. Saudamos também gentilmente quem nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós esperamos de verdade que tenha valido a pena, né, estar aqui. Sempre vale. Mas, na verdade, quem faz valer a pena somos nós, né? Porque a espiritualidade trabalha incessantemente, né? Vamos sempre relembrar isso. Quem se cansa somos nós, porque nós temos esse corpo físico pesado. A espiritualidade não se cansa, ela trabalha sem parar. E aqui no Paz e Amor também, né? Os mentores da nossa casa, os mentores do nosso trabalho, eles estão sempre trabalhando por nós. Infelizmente, muitas vezes é a gente que se atrapalha, né? Por quê? Porque a gente não se concentra, a gente não está aqui presente de espírito, de alma, de mente. Às vezes a gente está só de corpo. Então vamos fazer hoje valer a pena estar aqui. Por isso a gente também pede, vamos desligar os celulares, né? Deixa a mensagem, a preocupação com os nossos afazeres e também tudo aquilo que eventualmente está tirando um pouquinho da nossa paz, né? Porque todos nós, se tem uma coisa que une a humanidade, todos os seres humanos, muitas vezes é a falta de paz, né? Esse é um mundo que é de aflições, porque estamos aqui para evoluir espiritualmente. Nós evoluímos através das aflições. Então Jesus nos trouxe isso, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E todos nós também vamos vencer, através das nossas sucessivas encarnações e da nossa evolução.
Então o que a gente diz é, hoje, aqui, é uma oportunidade de receber aquilo que a gente veio buscar. Então não vamos desperdiçar, vamos estar aqui conectados para receber tudo que essa espiritualidade amiga nos preparou nesse sábado. O capítulo do Evangelho de hoje será o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Especificamente, nós vamos ler o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a Vera Pereira, prece inicial a Neide, vibrações gerais dos passes e das águas será a Luzia, a prece final será a Helena. E hoje, gente, nós temos o imenso privilégio, além de ser uma grande alegria, de contar com uma palestrante de nome, uma palestrante de peso que está aqui hoje conosco. Ela é dirigente da Casa Nosso Lar, tem programa na Rádio Boa Nova, dá palestras em diversas casas, irmãs nossas, espíritas, kardecistas, né? Então nós temos o imenso privilégio de contar com a querida Celina Sobral para nos dar uma palestra que nós esperamos que vocês aproveitem, porque o tema, ele é muito relevante. A esperança brilha. Estamos vivendo tempos em que nós realmente precisamos de esperança. Então vamos estar aqui, de corpo e alma, para ouvir tudo que a Celina nos traz. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque quer saber. Tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo. Não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos seus desígnios nos fez nascer, no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasses em benefício de todos, porque é uma missão que eles vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o quais podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos dos seus ajudantes não indica que ele deve cavar. É o que direis que o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor. Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da sua inteligência, a ideia providencial. Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno. Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Vigiai e orai, de Carlo Bacelli. Basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saiba compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalize com ninguém. Basta que tudo veja com naturalidade. Basta que te contente com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser depressa mais do que é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que execute o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostre disposto a perdoar sem ofender a quem seja.
Basta que na terra não permaneça na expectativa de felicidade absoluta. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Então, vamos agora dar início ao trabalho, né? E, assim, cada um de vocês, hoje, a palestra é para cada um que veio, que está aqui hoje, né? E que a espiritualidade, né? Ilumine a cada um de vocês, que vocês possam levar aquilo que vieram aqui buscar. Preste muita atenção na palestra, se conecte, né, com o trabalho, com as vibrações, porque a espiritualidade já está toda aqui, né, reunida. Então, vamos fechando nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, agradecendo a essa casa bendita que tanto nos acolhe, rogando a espiritualidade amiga, a espiritualidade maior, que nos envolva nesse trabalho, que envolva a palestrante da tarde, que cada um de vocês possam sentir essa energia positiva que aqui está e que possam levar aquilo que vieram buscar. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e por toda a semana adentro e por toda a nossa caminhada. Muito obrigada a essa casa, muito obrigada ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga. Que assim seja, meu Pai. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos bem, né? Sim. Pularam o carnaval? Vão pular hoje? Então vamos maneiro hoje. Porque a gente até pode, né? O Espiritismo sempre fala, a gente pode tudo. Só que a gente tem que precisar prestar atenção com as nossas escolhas, se a gente vai emanar algum tipo de energia diferenciada que depois pode nos prejudicar. Eu trago para vocês, só para vocês darem uma passadinha rápida, no livro Vida e Sexo, de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que não é que fala de carnaval, mas fala de uma localidade, de uma casa de dança, de prazeres, que até lá tem a espiritualidade amiga abençoando e cuidando. Então vale a pena ler esse pedacinho desse livro aí do André Luiz. Bom, gente, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço ao Fabrício, ao pessoal da casa, por nos permitir o encontro e reencontro. Para iniciar a nossa reflexão, a gente vai pegar um pedacinho de uma música que diz assim, ó: Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver, em nosso viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E é uma grande realidade. Quando nós estamos dentro de um pronto-socorro espiritual como essa casa, nós somos socorridos a cada fração de segundo e tudo que nós viemos buscar aqui, como a nossa querida falou, a gente encontra e leva de volta para casa, para a caminhada, para a nossa vida. E a gente diz, nossa, mas eu entrei naquela casa, naquele pronto-socorro espiritual, porque nós estamos falando daqui, hoje estamos aqui hoje. Mas lógico, se aquele for para um templo, se for para uma igreja, se for para uma outra casa espírita, não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo dentro de nós. Há um tempinho atrás, nós conversamos sobre uma reflexão que falava do lápis. Alguém estava aqui comigo? Ninguém estava aqui?
Não é legal aquela lição do lápis? Gente do céu! Então, é importante a gente ver o que acontece dentro da gente quando ele fala, né, da parte do grafite dentro. Então, a espiritualidade amiga, independente de religiosidade, sempre pede para a gente tomar cuidado com o que está acontecendo dentro de nós. Porque é o que faz a diferença na nossa caminhada e na nossa vida. Para saber se a gente vai ser mais feliz, se a gente vai ter mais alegria, ou se a gente vai ter menos, né, situações agradáveis, e vai ficar ali em busca de um socorro espiritual, como Jesus falou, né, esperando de nós mãos estendidas, mãos ressecadas, que é a busca de uma cura, a busca de alguma coisa melhor, para a gente poder desleixar e ir mais rápido para o nosso progresso espiritual, fazendo valer a pena a nossa encarnação aqui nesse planeta Terra. Bom, então vamos junto. Ó, a esperança brilha. Olha o que a espiritualidade fala para a gente hoje. É rapidinho, nós temos meia hora de bate-papo, mas a gente vai tentar digerir da melhor forma possível para valer a pena para todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Quanto tempo faz que você parou de admirar com tranquilidade o nascer do dia? Talvez nem se lembre. Mostrando que a gente, ultimamente, não tem tempo para nada. Vocês já repararam que é uma grande realidade? A gente não tem tempo, às vezes, de cumprimentar um querido que fez aniversário, uma pessoa querida. A gente não tem tempo de fazer uma visita. A gente não tem tempo de escrever alguma coisa, às vezes até mesmo no WhatsApp, e mandar para uma pessoa que está precisando de uma força nossa. E a gente fica assim, ai, mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu estou sentindo essa dor, minha família está sofrendo, meu filho, meu pai, minha mãe está passando tal coisa. Eu acho que Deus não está lembrando de mim. E a gente se esquece tão pouco de esticar as nossas mãos, de implorar, né, ajuda e auxílio, não só para a gente, como para tantos irmãos nossos que precisam, que a gente não pode nem pensar, gente querida, que Deus esquece de nós, porque não esquece. Aí vocês podem falar para mim, e aqueles que estão na guerra, né? E aqueles que estão passando situação de fogo, de água, de muitas coisas periclitantes? Nós vamos dizer a mesma coisa, porque está baseado em Kardec, no livro A Gênese. Deus está em todos os momentos, em todas as situações, e como disse a música, Deus está aqui nesse momento. Como está lá, como está perto de onde quer que seja. Na dor da criança, na dor da mãe que acaba de ter um filho, na dor de uma pessoa que está voltando para a pátria espiritual, para outra que está vindo à pátria material. Porque vocês sabem que para vir para a pátria material dói mais do que ir para a pátria espiritual? Vocês sabiam disso? Dói mais encarnar do que desencarnar. Porque a gente começa, sabe, diminuir a nossa inteligência, nossas lembranças, e vai ficar infantil de novo até crescer, tal, tudo. Dependente da evolução do espírito, a infância pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior. Do jeito que estão as coisas hoje em dia, a infância está sendo bem rápido, né? A gente conversa com uma criancinha, e a criança sabe tudo, a criança dá de 1000 a 0 na gente, né? Então, quer dizer, o planeta, a vivência nossa de espíritos encarnados está se modificando. Então, a gente precisa começar a ter outro olhar para as coisas, para as pessoas, para o que nos acontece. Quando Jesus fala, quando você olha com luz a uma criança, a um ser humano, a uma situação, quando a gente olha com luz, todo o nosso corpo se ilumina. E é uma grande verdade. Mostrando que a gente tem que olhar com bons olhos tudo e todos. Ah, mas aquela situação de sofrimento, a gente não tem ainda entendimento para saber que tudo é sempre o melhor para nós. O que vem ao nosso encontro, o que vem nos caminhos que a gente tem que seguir. Às vezes a gente acha, nossa, mas não era nada disso que eu pedi, eu não queria estar nesse lugar, não queria estar nesse trabalho, eu não queria estar nessa família. É o lugar certo para a gente. Então, né, talvez a gente nem se lembre do amanhecer do dia, é naquelas horas que a gente sabe que Deus nos carregou no colo.
É naquelas horas que a gente se sente mais tranquilo, mais fortalecido. Então, ele está quase dizendo assim para a gente, ó, você só lembra de Deus quando tem que reclamar? Você só lembra de Deus quando acha que Ele está te esquecendo? Então, espiritualidade está cutucando a gente aqui hoje, hein? Afinal, muitos são os compromissos nossos, né? E as responsabilidades que se tornam prioridade na nossa vida. Ainda bem que nós conseguimos chegar aqui hoje, né, gente? Ainda bem, em pleno, né, período de energia de carnaval, e não importa. Como nós falamos, o espírita pode tudo e está em qualquer lugar. Só precisa saber, né, filtrar alguns tipos de energia e de sentimento para não se deixar contaminar por sentimentos negativos. Mas aqui quando ele diz, olha, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente esquece de Deus, a gente esquece de fazer uma prece, a gente se esquece muitas vezes de vir num lugar como esse, receber ajuda. Aí vocês podem também dizer para mim, Celina, eu vim aqui receber ajuda sim. Só que eu respondo para vocês assim, vocês vieram receber ajuda e dar ajuda. Sabia? Porque todos nós que estamos aqui, trouxemos irmãos desencarnados e alguns desencarnados junto conosco, para receber socorro, para receber auxílio. E todos nós também viemos, de alguma forma, receber alguma coisa. Ou doar ectoplasma, ou doar energia. Mas vir numa casa de tratamento como essa, a gente recebe e a gente doa. Então é muito importante tirar esse tempinho para a gente, como a espiritualidade já está nos cutucando, e dizer, né, você não tem tempo para nada, né? É tanto compromisso, é tanta responsabilidade, mas hoje nós tiramos esse tempinho para nós. E dentro do possível, vamos cada vez mais conseguir caminhar essa estrada do servir, do estender as mãos em relação ao outro, porque também o Evangelho fala, quando a gente dá, a gente recebe. De repente, coisas boas, vamos receber de volta. De repente, coisas não tão boas, vamos receber também. Então, é importante a gente lembrar, gente, não esquece nunca mais isso, porque eu estudei isso, acho que na mocidade ainda, lá no André Luiz, nunca mais eu esqueci, que a gente não faz nada para ninguém. A gente só faz para a gente mesmo. Então, né, às vezes a gente está pensando que está maltratando o outro, que está desfazendo, que está humilhando muitas vezes, e não é o outro, a gente está fazendo para a gente, porque vai voltar. Nós não fazemos nada para ninguém. E o Espiritismo fala, ó, você pode fazer tudo. Você pode fazer suas escolhas, você pode fazer tudo. Só que nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Não tem como a gente escapar, porque a gente está dentro das leis divinas. E da lei divina a gente não escapa. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Está pesado? Como sempre, a gente aqui está meio pesado. Mas, ó, a espiritualidade está cuidando da gente e amansando um pouco. Deixa eu beber água. E amansando um pouquinho. E assim caminha o homem, né? Com as responsabilidades, às vezes não lembrando de Deus. Constrói verdadeiros impérios no mundo material, mas vive em ruína na sua essência espiritual. Vamos lá com a gente. Espiritualidade dizendo, ó, cuidado, será que você não está só cuidando da parte material? Será que você não está lembrando só de ganhar dinheiro, de comprar casa, de comprar carro, de guardar dinheiro? Tudo bem, gente, a gente tem que guardar dinheiro sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas precisa ajudar de vez em quando tem que ajudar. Precisa se ajudar, precisa ajudar o outro, um parente, tudo bem. Mas ele está pensando assim, olha, vai lá no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados mansos e pacíficos. Não vamos dar às coisas materiais maior importância que às espirituais. Temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da nossa vida, temos que nos alimentar, nos vestirmos, viver com lazer, Claro, estamos no corpo físico que precisa de descanso. Precisa, né, de espairecer certas coisas. Não é só trabalho, gente. Não é. Depois a gente vai adoecer por isso. Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo que é emprestado também.
mas é não dar maior valor. É isso que o Evangelho fala para a gente. Lógico que a gente não vai ser um peso para a sociedade, né? De dizer, não, a gente não tem condição ainda de ser Francisco de Assis, de andar sem roupa na rua e deixar toda a fortuna do pai. Não, a gente não é Francisco de Assis, e acho que tão cedo, pelo menos a gente aqui, né, ainda vamos ter que dar umas caminhadas. Mas fazer aquilo que a gente precisa sem o exagero, sem dizer, não, olha, eu não posso parar um minuto, eu tenho que fazer isso porque eu preciso de dinheiro. Não é assim que funciona. Alguma coisa vai fazer para que a gente mude isso. Porque aquele negócio, a gente não tem que ter o equilíbrio. Se a gente sobe muito na inteligência, alguma coisa vai fazer parar. Se a gente sobe muito na moral, alguma coisa vai fazer parar, porque tem que crescer junto. A moral e a inteligência. São as duas asas. Senão vai ficar capenga. Então, eles estão falando isso para a gente, né? Cuidado para a gente não estar arruinando a nossa vida espiritual e a hora que chegar lá do outro lado, a gente estar de mãos abanando. A gente precisa fazer alguma coisa para o outro, para a gente, mas precisa fazer para o outro também. Tudo que a gente faz pensando só na gente, entra o egoísmo. E se entra o egoísmo, está contra as leis de amor. Porque fica orgulho, vaidade, orgulho e egoísmo, que são as perdições do planeta, do mundo. Afastado da fé, a gente mergulha no medo e na dúvida. Afastado na fé, culminando cada vez mais em desgastes emocionais. Está falando assim para a gente, como é que a gente está de fé? Como é que vocês estão de fé? Vocês estão legal de fé? Eu acho que a maioria da gente não está tão legal assim de fé. Sabe por que a gente não está legal de fé? Sabe, Fabrício, meninos, meninas? Porque a gente vai lá na Organização Mundial da Saúde. Meu companheiro duvidou de mim esses dias aí, quando eu falei na palestra, que o Brasil continuava sendo o país mais ansioso do planeta. Eu fui lá e pesquisei e mostrei para ele que estava certo. E lógico, a gente quando vai falar alguma coisa em público, você tem que pesquisar, não dá para ficar falando, né? Gente, a nossa fé está frágil, porque realmente a gente ainda está numa ansiosidade tamanha, colocando o nosso Brasil em primeiro lugar como país ansioso. Aí vocês podem dizer para mim, não, Celina, mas eu não sou ansioso, não. Não adianta, nós somos o Brasil. A gente fica preocupado com amanhã. Ai, meu Deus, será que amanhã eu vou ter comida, eu vou ter roupa, eu vou ter isso, vou ter aquilo? A gente vive numa ansiedade tamanha, como é que vai ser o meu filho, como é que vai ser o meu neto? A gente não está com a nossa fé tão firme, que nem alguns de vocês falaram mesmo, que a ponto de dizer, não, pode vir o que quiser, que a gente vai vencer. A gente já devia estar assim, pelo que a gente estuda do Evangelho, de Jesus e tudo. Mas a gente ainda se sente frágil. A gente ainda se sente inseguro. É nossa caminhada. Nós estamos ainda, gente, aprendendo a ser discípulos de Jesus. Nós ainda precisamos amadurecer muito para dizer, não, pode vir, que não vai acontecer nada e vou vencer. E muitos, quando dizem assim, vacila lá no interior, no seu, sabe, no seu íntimo. Então, todos nós ainda estamos, senão a gente não estava lá em cima nessa ansiedade. E a ansiedade traz remédio para a gente, traz outros tipos de doença, porque se a gente fica naquela preocupação tamanha, na falta de fé, aí entra a depressão, que começa a tristeza. Porque vocês sabiam, gente, que a depressão é muito também da gente estar em desacordo com o que Deus está mandando para a gente? Aí a gente começa a ficar triste, entra numa depressão que de repente fica difícil da gente sair. Se a gente não sai logo, se a gente não procura logo o tratamento, a doença vem e demora. Porque aí precisa de remédio para o físico, precisa de auxílio da família, dos amigos, dos médicos, precisa de uma religiosidade qualquer para segurar na nossa mão. Olha o que a gente faz com a gente, como a gente tem que ficar atento, né? Nesse orar e vigiar que o Evangelho fala. Senão a gente cai e fica lá na tristeza, e aí vai, aumenta e está doente, daqui a pouco está doente. Então, afastado da fé, a gente mergulha nessas doenças emocionais que a gente vê que hoje a maioria é saúde mental. Tudo que a gente tem que se cuidar está mais na saúde mental do que no corpo físico. A medicina está avançada, está adiantada. A gente vai lá, faz uma cirurgia, toma um remédio, parou. Mas se for além do corpo físico,
Aí é complicado, é muito complicado. Vivemos no período de maior avanço tecnológico da humanidade, onde a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço. Verdade, né? A IA está aí. Hoje em dia a gente tem que ter uma inteligência tamanha para fazer a IA, para poder fazer outras coisas funcionarem. E por que a gente está nessa situação planetária? Vocês sabem, a gente também já estudou isso aqui juntos. Nós estamos na situação planetária tecnológica avançada porque nós estamos nos aproximando do planeta de regeneração. Já viemos há muito tempo, mas ainda falta. O planeta de regeneração tem as características ciência e tecnologia. Lá em cima. Aí o que acontece? A gente ainda está naquela situação que usa errado a tecnologia, exagera. Não come, não dorme, não faz nada, fica o tempo todo no computador, fica o tempo todo no celular. É o erro ainda, porque isso tem que ser de uma forma que traga o auxílio para a gente, para o outro, e seja bom. Mas está se usando tanto o celular e etc., que aí dá dor na nuca, dá dor no pulso, prejudica a vista, dá dor de cabeça e por aí vai. Olha como a gente ainda tem que aprender, até mesmo a usar aquilo que é benefício para a gente. Estamos também a atravessar um período de maior incidência de doenças da alma. Olha só o que a gente acabou de falar. Doenças da alma é isso mesmo. É essa ansiedade, essa depressão, é síndrome de tudo. E por aí vai. Como a gente precisa começar a olhar que nós temos um espírito dentro de um corpo, quer dizer, irradia, né? Não está dentro, a gente fala dentro, modo de falar, que é emprestado esse corpo para a gente amadurecer, crescer e aprender. Por isso a necessidade da encarnação também, como fala a Gênesis, no capítulo da reencarnação. Então a gente precisa buscar o conhecimento, o estudo. Quando fala, busca a verdade vos libertará, como disseram na época lá, com Maria fugindo com Jesus, bebezinho no colo, hoje em dia a gente interpreta assim. É buscar o conhecimento, é querer saber um pouco mais, sim. Não é ficar de braço cruzado, achando que só o que vier para a gente que é o bom. Não é, gente. A gente precisa, sim, ir atrás do conhecimento. Quanto sofrimento está a sufocar a nossa mente e o nosso coração. Isso decorre da nossa invigilância quanto à importância de propiciar a saúde espiritual para a gente mesmo. Invigilância. Se o espírito se encontra em desequilíbrio, a serenidade mental é gravemente abalada. Desequilíbrio, aquele negócio, nossa, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. A gente também vive com muito mais, hoje em dia, receios do que com essa fé firme. Aí a gente vai ficando frágil. Vai adoecendo, sim, né? Olha, aí a gente vai pular lá para frente um pouquinho. Falando assim para a gente, ó. Passamos a adotar uma conduta que tem nos afastado do evangelho de amor. Porque a gente muitas vezes prefere julgar, apontar o dedo, discutir com coisas que a gente ainda não consegue engolir seco e dizer, não, a pessoa fez isso comigo, não foi legal para mim, deixa eu fazer de conta que não aconteceu nada e deixa eu tratar bem como eu gostaria de ser tratado. Gente, é raro quando a gente consegue. A gente engole seco, muitas vezes, né? E pega e faz aquilo que a gente fala sem pensar, age sem pensar. Aí quando foi ver, já fez. Aí Jesus traz, né, no Evangelho também. Quando bater numa face, oferece a outra. Lógico que é sentido figurado, né? Se fizer o mal, não paga com mal, paga com bem. Mas a gente tem que dizer, Senhor, tem paciência com a gente não está aguentando ainda. Não dá ainda. Tem hora que a gente consegue, mas não é toda hora. Então é por isso que a gente precisa estar junto, gente, de mão dada espiritual, aqui com a espiritualidade, cuidando de cada um de nós, para que a gente seja fortalecido. Para que a gente não fique derrapando nessas escolas da vida, nesses caminhos da vida, e ter que ficar repetindo de ano na escola, e repete de novo, e volta de novo no planeta de provas e expiações, e aí a gente não sai nunca. A gente está batalhando para ir para a regeneração, e está difícil, porque quando está quase chegando lá, a gente derrapa, e volta de novo. Ó,
o equilíbrio espiritual pode sempre ser restaurado. Por quê? Nós temos Jesus aqui no meio de nós. Nós temos espiritualidade amiga. Ninguém de nós está sem um anjo guardião, um espírito protetor. Ninguém. E Deus, Pai de amor e bondade, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós estamos mergulhados nele. Vocês sabiam disso, né? Nós somos partícula divina. O fluido vital, a Gênesis não consegue, nem o livro dos Espíritos ainda, explicar para a gente o que é Deus. Então a gente sabe que Deus está em nós, por isso que Ele sabe tudo do nosso sentimento, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, mas a gente precisa, através da humildade, fazer a nossa prece solicitando auxílio. Deus sabe de tudo, claro que sabe. Nos criou, mas está lá no Evangelho. É para testar, treinar a humildade que a gente faz as nossas preces pedindo, e muitas vezes não vai ser o que a gente precisa receber. Muitas vezes Deus vai nos negar com sabedoria aquilo que pedimos para o nosso bem, que nem a gente faz para os nossos filhos muitas vezes. Então nós podemos sim restaurar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa força interior, segurando nas mãos de Jesus, que está aqui no meio de nós sempre. Não vai voltar porque Ele não foi embora. Jesus, espírito de muita luz, Ele irradia, Ele está no meio de todo mundo. Quando a gente for espírito de bastante luz, a gente vai irradiar. Sabe como faz Bezerra de Menezes? Não está às vezes em várias casas espíritas? Um espírito muito luminoso, ele irradia. Imagina Jesus, que é governador do nosso orbe. Então está muito junto de nós. A gente precisa fazer o que Ele fala também no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É segurar nas mãos de Jesus e dizer, vamos junto, estamos precisando de você, por favor, me dá uma força aqui, me mostra o caminho a seguir, me mostra o que eu tenho que fazer para curar tal ou tal coisa. A gente precisa disso, gente. Então a gente precisa de firmeza, de constância, de determinação. Lembra o que Abigail falou para Paulo, quando ele já era Paulo e não mais Saulo? Que ela estava no plano espiritual e ele ali sofrendo, foi abandonado pela família, por todo mundo. Ela chegou para Paulo de Tarso e falou, Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Só que não é o esperar de ficar de braço cruzado, é o espera do verbo esperançar. De dizer, não, eu consigo, eu vou até tal lugar, vou conseguir caminhar 1000 passos mais ainda. Então a gente precisa desses 4 verbos aí, amar, né? Trabalhar, perdoar, esperar e perdoar. Porque a gente vence, gente, demore mais ou menos tempo, todos nós vamos vencer, todos nós vamos ser vitoriosos sim. E Jesus fala, ó, estou aqui esperando por todos nós. Né? Ele pede para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha fé, que a gente tenha determinação e que a gente não descuide das nossas riquezas espirituais. O perdão, a caridade, a indulgência em relação ao outro, que é aquela situação, nossa, aquele lá está fazendo tudo errado, mas ele fez isso aqui de bom, ele está fazendo isso aqui que é legal. É não enxergar só o mal no outro. Não. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era para mostrar que a gente nunca estava sozinho, porque nós temos a vida inteira pela frente, não é? Nós temos a verdade do conhecimento, da certeza de que vamos fazer o certo, sim, demore mais ou menos tempo. Então, meus queridos todos aqui presentes, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço também pela atenção e pela presença de cada um de vocês hoje num dia de uma energia que precisa das nossas preces juntas, né? Porque a gente sabe que tem coisa legal, mas não tão legal assim, então a gente precisa se defender e se proteger. E eu desejo que vocês sejam muito, muito abençoados e que a gente, em breve, possamos nos encontrar novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão. Estamos agradecidos por esta palestra tão edificante.
que a nossa querida Celina nos presenteou. Muito obrigada, Celina. E assim, vamos ficar numa posição confortável, ligando-nos ao plano maior e em sintonia com o plano maior, fechando os nossos olhos, em pensamento, vamos dirigir aos nossos lares, vibrando e emanando energias salutares de amor, de paz, saúde e harmonia a todos os familiares. Que essas energias alcancem os lares dos nossos vizinhos, os lares de todos os nosso país e de todos os países. Também aqueles países, nós possam vibrar também para aqueles países que estão em conflitos, que a paz volte a reinar. Vibremos para os governantes para que trabalhem em melhorias para a população tão necessitada. Vibremos pela Mãe Terra. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes que se encontram internados à espera de receber o tratamento de acordo com a sua enfermidade. Vibremos pelos doentes em seus lares. Vibremos pelos orfanatos, asilos, Fundação Casa, presídios. Vibremos pelos moradores em situação de rua, pelos dependentes químicos, que todos sejam beneficiados em suas necessidades. Vibremos pelos desempregados, que eles todos consigam o trabalho tão desejado. Vibremos pelas urnas dos encarnados e desencarnados, que eles recebam, que eles conseguem o merecimento que tanto desejam. Vibremos pela casa de paz e amor em Jesus, por todos os trabalhadores da casa. E assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores e benfeitores desta casa pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. E assim, serendando nossas mentes e corações para receber os passes. Que os médiuns sejam envolvidos pela espiritualidade maior para a aplicação do passe. E assim, mentalizamos uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça, de modo que possa atuar em nosso sistema nervoso, sistema imunológico, e coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Mentalizamos uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, envolvendo nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratório. Mentalizamos uma luz rosa, envolvendo no centro de força cardíaco, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mentalizamos uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar nossas forças digestivas e eliminar emoções negativas. Mentalizamos uma luz de dourada, envolvendo o centro de força esplênico, situado na região do baço, responsável por distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Mentalizamos uma luz lilás prata, envolvendo o centro de força genérico, situado no baixo ventre,
harmonizando os órgãos reprodutores, feminino, masculino, bexigas, rins e a força criadora. Mentalizando essa energia, descendo pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os glúteos. Mentalizamos uma luz forte, azul, no centro de força básico, situado na base da nossa coluna vertebral e subindo até o bulbo e novamente ao coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, abastecido que estamos, vamos agradecer ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão, e aos amigos espirituais pelo benefícios do passe. E agora, continuando com essas vibrações para a magnetização das nossas águas. Mentalize seus vasilhames e aqueles que não trouxerem, mentalize seus filtros e caixas de águas dos seus lares. Que o Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe de biólogos, químicos e farmacêuticos, da espiritualidade maior, utilize dessa substância da natureza, que são levadas pelos índios, caboclos e pretos velhos para o laboratório do plano espiritual, que são transformados em fluídicos medicamentosos e que são colocados nas nossas águas, que ao bebermos dessas águas com fé, que sirva como um bálsamo, curando nossos problemas físicos, mentais e espiritual. E assim, agradecido por essas vibrações, e vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e que o Senhor de infinita bondade, nesta tarde entregamos a Ti nossas preocupações, que está sempre conosco em todas as situações. Sustenta a nossa fé para que não desistimos de nossos propósitos. E encerrando o nosso trabalho com a prece final que a nossa colega Helena fará por todos nós. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mestre Jesus, fonte de luz e de amor, gratidão pelos seus ensinamentos dessa tarde, pelo seu evangelho de luz. Agradecemos os mentores, benfeitores do nosso trabalho, a nossa palestrante, que todos possam levar pela semana adentro todos os ensinamentos do Mestre e que todos tenham uma semana evolutiva e que possam receber o grande abraço do Mestre, esse abraço fraterno, e que tenhamos uma excelente semana. Vão com Jesus. E assim terminamos mais um trabalho, fortalecidos, felizes e com esperança. Que nós tenhamos uma semana cheia de luz e paz. E que no próximo sábado estejamos aqui novamente, à procura desse conhecimento. Que assim seja. Paz e amor em Jesus.